Olá, geeks! Hoje eu tô aqui para falar dos principais assuntos que aconteceram no DC Fandom, que foi nesse fim de semana. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Vamos começar falando de Mulher Maravilha 1984, que era um dos painéis mais esperados nesse primeiro dia de DC Fandom. Se você não sabe, foi dividido em 2 dias o DC Fandom, que era para ser em um dia só, mas a DC, ela ouviu os seus fãs e dividiu entre 2 dias, que foi agora, dia 22, e o próximo vai ser no dia 12. Se você quiser mais informações sobre isso, como se foi dividido, tem um vídeo lá no meu Instagram, no IGTV, onde eu estou explicando tudo isso no Papo de Sexta dessa semana que passou. O elenco principal de Mulher Maravilha estava lá, a diretora estava lá e eles estavam todos para mostrar um trailer de Mulher Maravilha 1984. E esse trailer não decepcionou, foi incrível. Nesse trailer a gente conseguiu ver o visual da Mulher Leopardo, a gente teve mais cenas incríveis da Mulher Maravilha e também novas tecnologias aí dos anos 80. Outro painel que foi muito esperado era o painel sobre o filme solo do Flash. Pois é, o ator que faz o Flash, o Ezra Miller, estava lá para conversar muito e falou sobre os multiversos que vão ser abertos dentro desse filme. Só para resumir, você quebrou a barreira temporal, voltou no tempo, evitou o assassinato de sua mãe e mudou completamente a linha temporal. Quase destruindo o mundo inteiro no processo. E nessa arte conceitual mostrou ele junto com o Batman do Michael Keaton. Muita coisa pode esperar. Eu espero que mostrem muitos personagens de formas diferentes, já que vão ter multiversos. E ele disse que vai abrir aí a oportunidade de ter muito mais personagens dentro do universo Flash, o que faz todo sentido. Vamos falar do Esquadrão Suicida 2 com o James Gunn. Teve aí mostrando os visuais dos anti-heróis do filme, inclusive a galera já está surtando com o visual da Arlequina, obviamente. Teve aí mostrando novos vilões, no caso anti-heróis dentro do Esquadrão Suicida, então você vai ver personagens aí que ainda não tinham sido mostrados. E também teve um teaser mostrando bastidores que já dá um gostinho pra gente saber como vai ser esse filme. Eu realmente acho que esse Esquadrão Suicida vai ser melhor do que o primeiro, principalmente porque está na mão do James Gunn e eu acho ele incrível. Tô muito feliz e tô muito animada. Também foi confirmado nesse fandom que eles estão vendo sim um live action de Super Choque. Estou muito feliz porque eu amava esse desenho. Finalmente logo vamos ver esse filme nas telonas. Eu vou dar choque no seu sistema. Um dos painéis também mais esperados era o painel do Snyder Cut, que é aquela versão nova da Liga da Justiça que vai ser lançado. E teve trailer. Esse trailer eu acho que a gente já consegue ver uma vibe bem diferente do que foi a Liga da Justiça original. Eu estou extremamente com expectativa para esse novo filme e eu acho que vai ser muito melhor do que o Liga da Justiça, porque não foi muito bom, não é verdade? É a verdade, não minto. E nesse painel foi avisado que esse filme vai ter 4 horas de duração. Gente, segura esse xixi. Já no painel de Adão Negro, que ainda não começou a ser filmado, foi mostrado aí imagens conceituais e falado um pouco de como vai ser esse filme. A gente também está esperando muito por esse filme, afinal, The Rock. E The Rock disse que pode ter possibilidade para ter confronto entre Adão Negro e Superman. Já quero ver. Sentimos muita falta de Jason Momoa dentro do Snyder Cut e também dentro do painel de Aquaman 2. Não foi muito falado sobre Aquaman 2, mas o diretor falou que o filme vai ser mais sério do que a gente viu primeiro. Então eu acho que toda aquela parte de comédia vai se desfazer, deve ter algumas pitadas aí de humor, porque eu acho que faz parte, mas ele vai ser mais sério e vai ter muita relevância para o mundo atual. Então, como o Jason Momoa, ele é um ativista aí contra desmatamento, contra a sujeira nos mares, enfim, ele é um ativista ambiental, vai se falar bastante dessa questão aí do ativista do Jason Momoa dentro de Aquaman, que eu acho que faz todo sentido. Eu não quero morrer.
Eu sou jovem, eu quero fazer muita coisa. Agora eu acho que o painel mais babadeiro e mais esperado de todos foi o painel de The Batman. Esse painel teve trailer e o trailer tá babado demais. E o trailer ele só tem aí uma pontinha do que vai ser o filme, porque só foi filmado 25 a 30% do filme. A gente já consegue ver a Mulher Gato, que dá pra ver nitidamente que ela está em começo de carreira. A gente consegue ver o Batman, inclusive uma cena de luta muito incrível. Dá pra ver também que ele tá no começo de carreira e ele é um Batman extremamente perturbado. Vamos falar sobre isso. A gente já consegue ver aí relações ao Charada. A gente consegue ver, quem sabe, relações ao Coringa. E também foi falado que esse Batman vai focar muito na questão psicológica de Bruce Wayne aí no começo de carreira com Batman. O que faz muito sentido. Se você vê o trailer, você consegue ver que ele tá com uma cara muito de conflituoso, de perturbado, com problemas psicológicos. Você vê muita confusão ali no olhar do Robert Pattinson e vendo isso e percebendo esses detalhes, eu começo a acreditar que o Robert Pattinson é um ator perfeito para isso. Você consegue ver ali nitidamente o olhar dele perturbado. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Confusão, de insegurança e de raiva e vingança, enfim, toda essa parte que realmente é o que eles querem passar com o Batman. Inclusive também foi falado que esse Batman, ele não é do universo DCU, do universo DC. Sendo assim, pode ser que Ben Affleck volte sim para ser o Batman, afinal ele não está no universo de Liga da Justiça, mas não falaram nada sobre ele ser do mesmo universo de Joker, o que em relação ao original não faz muito sentido pela questão de idades. Então vamos esperar aí pra saber. A DC, ela sabe que ela meio caga pra essa parte de universo, interligar universos aí. Então a gente tem que esperar mais para saber sobre esse filme de Robert Pattinson, que já me deu uma esperança muito incrível. Existem muito mais coisas que foram lançadas no DC Fandom. Se você quer saber mais, você pode dar uma olhada dentro do Desperte Seu Geek interior. Tá? Tem link aqui na minha bio. Se eu esqueci de alguma coisa que você acha muito importante, me deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o seu amigo. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo!